Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal de criptos. E batemos a meta! Muito obrigada pelo seu engajamento. São vocês que fazem esse canal aqui ser o maior do Brasil. E agora vamos começar a analisar o projeto mais controverso que já esteve aqui no canal. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins educativos, ok? Mas por que controverso? Bem, se não fosse o problema super polêmico que aconteceu em seu lançamento agora em maio deste ano, ele passaria fácil pela análise de hoje. Todas as informações cedidas pelo projeto transmitiam a segurança de que era confiável e com grande potencial de crescimento a longo prazo. Até hoje, se você for no blog deles, poderá acompanhar seu desempenho constante rumo ao crescimento com a formação de novas parcerias e seu comprometimento ao entregar o que se propôs no roadmap. E nessa área do site oficial, você pode ver quantas campanhas de marketing Web3 já foram realizadas para essas empresas. E se você atender aos requisitos de cada proposta, poderá sacar esses NFTs que podem ou não ser valiosos no futuro. Sei que a equipe do projeto não é divulgada no site oficial, muito menos quem são seus conselheiros. Este, com certeza, foi um aspecto que me incomodou bastante, porque acredito que um projeto transparente que se orgulha de prestar um bom serviço não precisa esconder quem está por trás dele. Mas aí você fala, Brunella, se você for lá no documento que divulgou a pré-venda dos tokens, verá quem são os cabeças do projeto. E eu concordo com você, mas isso não é o suficiente. A não ser que só os dois estejam trabalhando lá, o que é pouco realista dado a magnitude do projeto. A importância na divulgação da equipe e de seus conselheiros está no risco que se corre no que tange à reputação dos envolvidos. Pessoas de renome dificilmente se envolverão publicamente em algo que seja minimamente duvidoso, concorda? Então sim, isso me incomodou. Outro aspecto que me incomodou foi não ter clareza sobre como alguém se torna um curador de dados credenciais. Dado que o curador só é recompensado quando os usuários empregam suas credenciais nos módulos de aplicativos do Project Galaxy, Credential Oracle Engine e Credential API ao mesmo tempo, senti falta de mais explicações sobre quem se qualifica para essa posição. Ou será que qualquer pessoa pode ser um curador? Ao meu ver, parece que essa função se encaixa mais dentro das próprias empresas. Na parte 1 desse vídeo, mostrei que o projeto dá um exemplo do que é uma credencial, usando os dados de quem participou de um pool de liquidez. Então, por exemplo, se a Uniswap for curadora das transações realizadas em sua rede, disponibilizando os dados de quanto você e muitos outros contribuíram para o pool de liquidez, isso não acabaria, de certo modo, com a festa? Mesmo que o projeto ainda esteja na sua fase beta, não vejo por que não disponibilizar maiores informações sobre isso. Até para que você, investidor, possa avaliar como eles vão convencer essas empresas de que disponibilizar seus dados é algo lucrativo. Afinal, muitos recorrem a pools de liquidez exatamente por ter um anonimato maior do que possuem dentro de exchanges centralizadas. Será que se tornar um curador não afastaria a maior parte de sua liquidez? Isso, claro, trabalhando dentro da hipótese das empresas serem as curadoras. Se as pessoas forem as curadoras pelo Galaxy ID, torna tudo muito mais pessoal, facilitando ainda mais o acesso aos seus passos, do mesmo modo que os cookies agem na Web 2.
Mas deixando isso de lado, confesso que se fosse do meu perfil entrar para comprar projetos na fase de ICO ou de pré-lançamento, eu com certeza teria investido em GAO. No geral, eu não sou muito fã de comprar projetos de criptoativos ou tokens antes de ver como o mercado se comporta em relação a eles. Não digo que nunca farei isso, mas até o momento prefiro deixar a poeira baixar antes de comprar. Estou ciente de que posso perder boas oportunidades agindo dessa forma, mas esse é o meu estilo. Portanto, se você teve prejuízo com esse projeto, não se sinta mal, pois com as informações fornecidas era impossível imaginar o que iria acontecer em seu lançamento. E se você não sabe do que eu estou falando, basta olhar isso aqui. Em um dia, na verdade em questão de segundos, o token GAO foi de 0 a $200 e em poucos minutos caiu vertiginosamente, fechando o dia abaixo dos $20. Não é à toa que muitas pessoas na web tenham categorizado esse projeto como scam ou um tipo de esquema Ponzi. Há muita animosidade nas redes sociais por causa do ocorrido. Nós, que não temos todo o acesso às informações, não podemos fazer uma acusação dessas sem respaldo, mas esse foi o pensamento geral daqueles que se sentiram lesados pelo projeto. Esse comportamento pegou muitos de surpresa, afinal, até o momento, nada demonstrava que algo assim poderia ocorrer. Eles tinham alguns estudos de caso que aumentavam sua credibilidade ao demonstrar que empresas tais como Solana, Hashflow ou a BNB Chain estavam usando o Project Galaxy para alavancar seus negócios. Seu ICO havia arrecadado $25 milhões com o acréscimo de ter sido até o momento o primeiro projeto deste site com o selo de alto nível de interesse. O que significa, entre outras palavras, que as chances deste projeto ser confiável eram altas, mesmo que o site se isente da responsabilidade, informando que esse rate não constitui em um aconselhamento financeiro. Porém, quando vemos o que é necessário para adquirir esse patamar, dá a entender que esse rate funciona ao menos como um termômetro de interesse geral do projeto. Então, vendo isso, eu fiquei me perguntando, o que foi que eu perdi? Afinal, tirando esse episódio e algum dos pormenores que falei, eu não encontrei nada que justificasse isso. Fui para o Google para saber se eu encontrava alguma informação bombástica sobre o projeto que justificasse esse comportamento. E para minha surpresa, não encontrei nada. Mesmo agora, uns 3 ou 4 meses depois, ainda não há nada. E esse foi o principal motivo da minha demora em trazer o projeto para vocês aqui no canal, porque eu queria saber se alguma coisa vazava para mostrar aqui para vocês. Porém, não encontrei nada. Isso me intrigou muito, porque como um projeto tão esperado e com tão boa reputação acaba, no final das contas, causando prejuízo a tantas pessoas e não tem ao menos uma matéria publicada falando sobre o ocorrido. Aí eu vim para o YouTube para saber a opinião da galera skin the game, o pessoal que investe mesmo, já que os meios de comunicação não se pronunciaram sobre o projeto, e encontrei o canal do Lucas Brandão, que fez uma live durante o lançamento e deu a melhor pista do que pode ter acontecido, dado que nem o projeto e nem a Binance se pronunciaram oficialmente sobre esse fenômeno. Depois passa lá para ver essa live, mas basicamente esse foi o documento questionado. Aqui você fica sabendo que eles abriram pela CoinList uma venda em fevereiro de 2022 de 10 milhões de unidades, sendo que o preço unitário era de $1,50, com um limite mínimo para a compra de $100 e o limite máximo de $500 por carteira. E residentes dos Estados Unidos, China, Canadá e Coreia do Sul não poderiam participar.
Atrelado a todas essas restrições que pudessem contribuir para assegurar o mercado, eles bloqueariam esses 10 milhões de unidades vendidas a esse preço até o dia 14 de abril de 2022, data que iniciaria o desbloqueio semanal por 12 meses. Ou seja, dado que o lançamento ocorreu dia 5 de maio, já estava liberado no mercado mais ou menos umas 840 mil unidades. Se eles respeitaram esse bloqueio, 840 mil unidades não é muita coisa para causar aquele estrago. Então acredito que se houve algum despejo, foi dos investidores que em conjunto aportaram aqueles 25 milhões no ICO. Mas isso é só uma especulação. Para saber se ela teria algum fundamento, procurei saber como funcionou a distribuição dos tokens e encontrei esse material. Aqui tem a descrição detalhada de quanto cada parte irá receber percentualmente da oferta máxima de 200 milhões de tokens ao longo do tempo. E em maio, temos acesso à projeção da distribuição que ocorreria neste mês e a soma desses percentuais justificam os 18% distribuídos atualmente. E tudo está tão bem amarrado que não abre espaço para o investidor imaginar que aquilo aconteceria ou para qualquer especulação da minha parte. Por isso, nunca invistam o dinheiro que você não possa perder. Quando fazemos nossas análises, o intuito é reduzir o máximo possível o risco e o prejuízo, mas como vimos no projeto de hoje, nada é garantido. Depois dá uma lida nesse documento, o link vai estar aqui na descrição e veja se eu perdi alguma coisa, se eu deixei algo passar que justifique o ocorrido e compartilhe aqui conosco aí nos comentários e ajude a comunidade de criptos a crescer ainda mais. E agora eu te pergunto, você compraria Project Galaxy? A minha resposta ainda é um talvez. Eu fico me questionando se isso foi um problema isolado ou se esse projeto é mesmo uma fraude. Confesso que não consigo acreditar no que aconteceu. Acho muito estranho que ninguém esteja falando sobre isso. Mesmo no YouTube, em vídeos estrangeiros, não há nada relevante sobre isso. E isso me intriga muito, eu acho isso muito estranho. Até o momento, eu não comprei, mas vou ficar olhando para ver no que isso vai dar. Com certeza será um aprendizado e tanto. Por tudo o que ele é, fundamentalmente, eu não consigo deixar de pensar que ele irá se valorizar. Mas se eles tiverem um outro episódio desses, será que seria capaz de ser relevante? Se um concorrente aparecesse sem dar o mesmo deslize que Gal deu no lançamento, o Project Galaxy se manteria no mercado ou as pessoas iriam migrar para a concorrência até que a cotação deste projeto vire pó. Portanto, vou te falar qual foi o meu raciocínio para escolher onde investir o meu dinheiro. Pensei assim, dado que não estou inclinada a acreditar nesse projeto, se pegarmos a cotação de hoje, quais outros projetos eu poderia adquirir que estão subvalorizados por conta dos eventos mundiais? Na minha opinião, esta é uma oportunidade única de adquirir bons projetos a preços de banana, então foi o que eu fiz. Espero que você tenha gostado, muito obrigada pelo carinho e até mais! Tchau, tchau!